podes contar-nos a história do planeta Terra? Bom, está bem, eu vou contar. Certo? Sim. Mas a gente tem que fazer um vídeo para mostrar aos nossos amigos. Está bem, fazemos também o vídeo. Bom, a história do planeta Terra é uma história muito, muito, muito antiga. Certo? Então vamos ver uma coisa. No princípio, no céu não havia estrelas, não havia nada. Estava tudo vazio. E de repente acontece uma coisa. Há muitos anos, se chamou Big Bang. E este Big Bang é de uma partícula muito pequenininha, começa a crescer, e apareceram as estrelas no céu. É giro, não é? E essas estrelas estão agrupadas de que forma? Estão agrupadas em grupos de estrelas que se chamam galáxias. Galáxias? Galáxias, que são grupos de estrelas. Mas sabes que há uma coisa muito gira. É que numa galáxia que se chama Via Láctea, é preciso a gente lembrar-se depois deste nome, Via Láctea. Há uma estrela que se chama Sol. E nessa estrela que se chama Sol, à volta dessa estrela que se chama Sol, apareceu um planeta que se chamou Terra. E vamos fazer a história desta maneira. Isto é como se fosse um livro com 24 páginas, que corresponde a como se fosse um dia. E na primeira página do livro aparece a Terra. Vamos contar a história assim para se perceber melhor? Vamos? Bom, então vamos lá ver como é que isto aparece. A Terra aparece à volta do Sol. Mas aparece como? Bom, havia muitos pequenininhos que andavam no espaço. E esses pequenininhos começam-se a juntar e formam a Terra. Mas a Terra estava toda em fogo naquela altura. Toda. E demora muitos anos a arrefecer. Começa a arrefecer. Forma-se uma crosta à volta da Terra que se chama crosta terrestre. E um núcleo, que é o centro da Terra, onde as coisas mais pesadas iam lá parar, que era o ferro, que era o níquel, que era uma série de coisas que iam parar ao centro da Terra. E isto continuou assim durante muito tempo. E o que vai acontecer a seguir é que estas camadas que já estavam mais ou menos a aparecer, apareceu a Lua. Ainda na primeira página, como se fosse aos 31 minutos. E o que é que vai acontecer? Aparece a Lua porquê? Porque há um planeta que também estava perto, que vem contra a Terra. Um planeta mais pequenino. O planeta parte-se todo em bocadinhos pequeninos. E o que é que acontece a seguir? O que acontece a seguir é que esses bocadinhos pequeninos são todos mandados para o espaço. E são mandados para o espaço e depois de serem mandados para o espaço, começam-se a juntar em bocadinhos e forma a Lua. Então temos a Terra, que é maior, e a Lua, que é mais pequenina. Mas se a peça pequenininha foi direita à Terra, sim, como é que eles fizeram, como é que construíram outra Terra? Não, eles não construíram outra Terra. Não, o que eles fizeram, outra Terra? O que fizeram foi a Lua. Fizeram a Lua juntou-se todos os bocadinhos em pequeninos. E o que é que acontece? O que acontece é que os bocadinhos pequeninos que ficaram todos espalhados, porque como o outro planeta bateu na Terra, começaram-se a juntar e fizeram um novo planeta chamado Lua. Portanto, o outro desapareceu e ficou só a Terra e a Lua. Bom, vamos continuar. E muito tempo depois, aparecem os continentes. E os continentes, havia um continente só, porque os continentes é onde é a Terra. Quando se dá o impacto da teia, quer dizer, quando a teia bate na Terra, os continentes depois começam a andar para um lado e para o outro. E começam a
partir-se e a juntar-se de uma forma nova até ser os continentes que nós conhecemos hoje. Por exemplo, nós estamos a ver agora a América afastar-se da Europa e da África. E isto demorou muitos milhões de anos. Muitos anos. O que é que acontece a seguir? A seguir formam-se os oceanos. Então, mas não havia água na Terra e como é que se formam os oceanos? Hã? Vamos lá ter uma ideia. Bom, Se calhar fizeram... Aqui está a mostrar. Sim. Fizeram fogo, que saiu fogo dos planetas, se calhar, e depois juntaram-se. vamos Depois pensar... juntaram estas coisas e depois se calhar ficou um bocadinho seco e depois transformou-se em água. E se calhar houve uma coisa. É que no espaço há uma coisa que se chamam asteroides, que são coisas muito grandes. Umas coisas são feitas de metal, outras de rochas, outras de terra e outras de água. E esses asteroides de água vieram embater na Terra. E quando embatiam na Terra, a água derretia-se. Estava gelada e derretia-se. Começaram a vir muitos bater com a Terra. E como havia muitos que vieram bater com a Terra, começaram a formar os mares. E formaram-se os mares durante muitos anos. Muitos milhões de anos. Então quantas horas é que isso? Já vamos na hora 4. Ou isto é, na página 4. Ainda vamos só na página 4, porque nós temos 24 horas. Vais ver agora. Bom, juntaram-se as águas, muita água, que foram tapando os buracos da Terra, enchendo os buracos da Terra, e começou a aparecer matéria viva, coisas vivas, que na altura ainda eram só umas plantazinhas e umas bactérias, umas coisas muito pequenininhas. E depois transformou-se em mar. O mar, exatamente, a água derreteu-se e transformou-se em mar. E no mar apareceram coisas vivas. Mas houve uma estrela que se explodiu e mandou muitos raios para o espaço. E alguns desses raios vieram ter à Terra. Repara, já foi muitos anos depois, porque já vamos na página 21. E nessa altura há uma destruição de quase todos os animais vivos, ou todos os seres vivos que existiam na Terra. Essa destruição chamou-se um nome muito complicado, que nem vale a pena nós estarmos aqui a dizer, que é Ordoviciano. Mas nem vale a pena estar aqui a dizer essas coisas. Depois a gente pensa nisso. Bom, depois aparece uma outra extinção, que é com os vulcões. Como as placas andavam a mexer-se de um lado para o outro, essas placas começavam a fazer coisas, rupturas na Terra. E como no centro da Terra estava ainda tudo a arder, começa a haver vulcões. E esses vulcões vão pôr muita massa vulcânica, muitas partículas de lava à volta da Terra e morre muita coisa, morrem muitos seres vivos. Mas o que é que vai aparecer a seguir? O que é que vai aparecer a seguir? Dinossauros. Vão aparecer os dinossauros. Há 250 milhões de anos. Ainda há muitos anos. Aparecem os dinossauros que vivem no planeta Terra durante 190 milhões de anos. Até que chega uma outra situação complicada. Mas reparem, já estamos na página 23 da nossa história. Aparece um cometa. O que é um cometa? Um cometa são um grupo de muitas partículas, muitos astros, muitas coisas que vêm juntos e andam a passear no céu. E aparece um meteorito que vem embater na Terra. E esse meteorito vai embater na Terra, sabem onde? Onde hoje é o México, numa zona do México que se chama Yucatán. E esse meteorito vai provocar a morte dos dinossauros. Só quem sobrevive são os animaizinhos pequeninos, que se esconderam nos buracos, que são os mamíferos, que eram ratos e outros animais pequeninos. E é daí que vai evoluir todas as espécies, até depois aparecer o homem. Até formigas. Até formigas. Que é, se Mas calhar. formigas não haviam. Era capaz de haver já umas formigas. Bom, vamos então ver o que é que se passa a seguir. Bom, o constante movimento de placas implica atividades vulcânicas, e nós vamos ter atividades vulcânicas e atividades sísmicas que vão resultar problemas
no planeta durante muitos anos. Vamos então ver que as grandes extinções em massa, aquilo que nós vimos, que vieram os vulcões, que morreram os dinossauros, que tudo isso deram origem depois à evolução da Terra e à evolução dos seres vivos na Terra. Vamos então ver que na última página... Antônio, não puxes, não. Na última página, no último minuto, aparece uns animaizinhos que são os homens. Isto é, primeiro aparece um macaco e do macaco ele vai evoluindo até ser um homem. E é aqui que nós vamos contar a próxima história, que é o aparecimento e a evolução do homem no planeta Terra. Certo? Certo. Perguntas sobre esta história. Porquê? Uma terra pequenininha, foi uma bola pequenininha, estava ao pé da terra e depois foi à direita à terra e depois a terra ficou a lua porque estavam todos pequenininhos e depois juntou-se e depois como é que juntaram-se? Isso partiu tudo? Isso partiu tudo? Como é que se juntaram? O avô vai-te explicar como é que se juntaram. Se tu pegares numa coisa e deixares cair, ela cai sempre nesta direção, que se chama na direção do centro da Terra ou no sentido da força de gravidade. É a chamada força de gravidade que atrai umas coisas para as outras. E como havia esses bocadinhos todos separados no espaço, começaram-se a juntar e quanto mais juntavam, mais se atraíam. E ficaram todos juntos e formaram aquela bola que é a Lua. Foi assim que se formou a Lua. Mas a Lua forma-se só com as camadas superiores da Terra. Portanto, por agora, vamos terminar a nossa história por aqui e vamos ver como é que as coisas continuam. Portanto, no próximo vídeo, o que nós vamos ver é a evolução do Homo, portanto, a partir de um símio até ao Homo que se chamou Homo sapiens, e que depois de toda esta evolução nós temos o homem da pedra até o homem, portanto, a idade da pedra, a idade dos metais e depois as grandes civilizações antigas, que é o que nós vamos ver nos próximos vídeos. Gostaram da história? Sim, sim.